Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos hoje iniciando o livro de Jeremias, o segundo livro dos profetas posteriores, livros esses que vai de Isaías até Malaquias. Jeremias ele exerce seu ministério num tempo bem crítico, onde estava sob ameaças, não simplesmente ele, pelo próprio povo de Israel, mas a própria nação, pela conquista de Babilônia, através de Nabucodonosor, onde Jeremias profetiza os juízos retributivos para o próprio povo de Israel, posteriormente para as nações circunvizinhas, tais como os egípcios, e posteriormente os próprios babilônios, no seu tempo também sofreria desse juízo retributivo. Em seu livro, o qual tem 52 capítulos, fala desses juízos retributivos, mas não somente disso, fala também de esperança, de restauração, onde Israel não será mais dois povos divididos, Reino do Sul, Reino do Norte, mas a unificação de uma só nação, onde o Messias reinará eternamente. Jeremias ele trabalha de maneira muito didática, com representações, ensinações, usando figuras de linguagem próprias para o seu dia, para ilustrar aquilo que ele queria representar. Como mencionei a princípio, grandes dificuldades em seu ministério, onde, quem sabe, mais de 40 anos dedicado a esse ofício. Inicialmente, quem sabe, educado para ser um sacerdote, ele que era descendente de sacerdote, Ilquias, filho de Ilquias, mas que é chamado para o ministério profético. Nesse contexto de destruição, calamidade, ele é proibido até mesmo de casar-se. E quando Babilônia, por fim, invade Jerusalém e leva aqueles que eles desejavam levar para o cativeiro, Jeremias é permitido escolher se queriam ficar ou ir com Nabucodonosor para a Babilônia. Ele recebe grandes honras nesse aspecto do novo conquistador. Ele prefere ficar com o povo e, posteriormente, é forçado a ir com aqueles mais pobres que haviam ficado na terra para a terra do Egito. Quero entrar aqui no capítulo 1, onde ele diz que veio a mim, ele falando a palavra do Senhor, e disse a ele que antes que ele fosse formado, Deus já o havia conhecido. Antes ainda de nascer, Deus o havia consagrado e constituído profeta às nações. Então percebe que não era profeta simplesmente para Israel, mas para as nações, falando desses juízos retributivos. E ele então começa a dizer: Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. E Deus então me encoraja dizendo: não digas que não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Versículo 8 ainda é dito que não devias temer, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aqui então diz que depois o Senhor estende a mão, toca na sua boca e diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O versículo 10 ainda do capítulo 1 é dito: olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares, mas também, fechando a consideração, versículo 10, para edificares e plantares. Isso é o que é mais interessante aos olhos do Senhor: edificar, plantar, não destruir, não arruinar. Ele então começa agora, como mencionei, as suas visões, ilustrações. Inicialmente ele fala o que vês, e ele menciona, aqui no versículo 12, ele responde ao Senhor, falando sobre uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Novamente, aqui no versículo 12 para o 13, falando da visão da panela ao fogo, a pergunta do Senhor, vem para ele a palavra do Senhor,
o que vês, ele diz, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se declina do norte. E o Senhor então diz, do norte sobrevirá ou se derramará o mal sobre toda a terra. Isso falando da conquista de Nabucodonosor, que já havia conquistado os assírios, que por sua vez havia conquistado as tribos do norte, Israel, e agora vinham conquistando todas as nações próximas na proximidade, se tornando a nova potência mundial, e Judá estava justamente no caminho deles. E devido às suas rebeliões, suas rebeldias, também foram conquistados. Avançando aqui ainda, capítulo ainda 1, versículo 18, é dito, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Não que Jeremias arbitrariamente se colocasse contra todos, como salvador da pátria, mas a sua mensagem era contrária às ambições para aquele momento, do qual ele dizia, se vocês querem estar bem ou estar em harmonia com a vontade do Senhor, neste contexto deve render-se ao rei da Babilônia. E isso era contrário às ambições para qualquer nação se submeter ao senhorio de uma outra nação. E aqui então o Senhor faz algumas perguntas para o povo de Israel. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então o Senhor faz a pergunta, o que eles viram, o que fiz de mal para eles, para que me abandonarem? E ele até traz algum exemplo interessante, falando de outras nações, versículo 11, houve alguma nação que trocou, quem sabe, os seus deuses, porque não eram deuses, eram os deuses, eles entendem que o Deus de Israel, a única nação naquele contexto que era monoteísta, querendo um único Deus, e de que esse único Deus tinha o seu filho que viria, o Messias que viria para trazer salvação. Ele diz, todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ó terra. Ele menciona. Ficai horrorizados. Ele até diz, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, quem é o Senhor? E ele diz, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então percebe que o povo de Israel, diferente das outras nações, eles deixam as outras nações os seus deuses para adorar o Deus verdadeiro. Nós temos o exemplo da própria Raabe na conquista de Canaã. Ela passa a ser adoradora do Deus verdadeiro, e outros, o próprio Nabucodonosor, ao ser subjugado, humilhado, o seu orgulho, ele reconhece o soberano, o eterno como único Deus verdadeiro e passa a adorá-lo, quando ali, até mesmo na fornalha de fogo ardente, ele vê os 3 jovens, ele menciona, eu vejo um quarto que parecia como filhos dos deuses, ou filho de Deus, Cristo, o Salvador. E aí quero fechar as considerações, essa primeira reflexão sobre a vocação de Jeremias, ou o chamado de Jeremias, ou o livro de Jeremias. Ele fala aqui, falando para o povo, pelo que ainda que te laves com salitre, amontoes potassa, ele fala que continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Quem sabe nós poderemos contextualizar, parafrasear, mesmo que nós também nos lavemos com qualquer tipo de produto de higienização, de nada resolveria, porque as nossas justiças são como trapos de imundície. Necessitamos de Cristo, de sua graça em nossa vida para purificar-nos, lavar-nos e fazer-nos cada dia mais que vencedores. Quem sabe temos feito os nossos próprios deuses, os nossos ídolos, assim como Israel ou as nações
da época também o fizeram. Que a graça de Deus nos alcance e que a cada dia venhamos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor.